Ok, pessoal, vamos iniciar nossa aula de hoje. A gente já começou a magnetostática, né? A gente vai mostrar como determinar campos magnéticos usando a formulação integral. A gente vai ver que só em situações muito restritas a gente pode fazer isso, né? Então, esse é um dos tópicos que a gente vai fazer. Ou seja, problema de alta simetria, a gente pode usar as equações integrais. A formulação integral são as equações integrais, lei de Ampère, né? Basicamente lei de Ampère e a lei de Gauss para o campo magnético, mas essa não é usada. A gente usa, ao invés dela, usa a lei de Biot-Savart para determinar componentes de campo, não é para calcular, certo? Né? A lei de Ampère, no final, é usada para determinar a incógnita, que é o campo. Vamos falar também sobre potencial vetor e espira de correntes, né? Deixa eu botar aqui. De uma espira de corrente. Vamos fazer o cálculo exato, usando esféricos harmônicos agora, né? A gente sempre fez no curso de graduação o cálculo assintótico, né? A gente vai fazer o cálculo exato e mostrar como as expressões assintóticas surgem desse cálculo exato. Vamos falar sobre distribuições de correntes localizadas, ou seja, a gente vai falar sobre a matéria magnetizada, essencialmente. Vai mostrar que ela pode ser representada por dipolos, né, magnéticos, e daí a gente vai definir o que vem a ser magnetização, né, o que define as propriedades de materiais magnéticos, ferromagnéticos, etc. Bom, com isso a gente vai conceituar a corrente de magnetização, que é um parâmetro útil para determinação de campos também, tipos de meios, rapidamente, né, e vai falar sobre permeabilidade magnética. A referência para essa aula tem o curso anterior, tá certo? Aulas 21, 22, 23, tem o Jackson nas sessões aí indicadas, 5, 5, 5, 6, 5, 8, e o nosso e-book nessas sessões 5, 5 a 5, 8. Certo? Bom, então, só recapitulando rapidamente, o que nós derivamos até agora? A gente está no vácuo, né? O vácuo. A gente caracteriza a relação no vácuo, a gente definiu aí, né, uma relação que só é válida no vácuo, por enquanto, e que o campo B, que é o vetor indução magnética, ou vetor densidade de fluxo magnético, é um múltiplo, uma réplica de H, e essa é a permeabilidade do vácuo, né? Então, as equações de Maxwell, uma é que não existe carga magnética, esse zero aqui quer dizer isso, divergente de um campo ser nulo quer dizer que não tem carga, né, daquele campo. Não existe monopolos magnéticos. E a segunda é a forma diferencial da lei de Ampère, que é o rotacional de H igual à corrente envolvida. Mas nesse caso aqui, por enquanto, é vácuo, né, em que H foi definido depois de B. B é a grandeza fundamental no campo magnético, na magnetostática, porque é ele que define a força, né, num circuito de corrente. Então, B surgiu como o campo original, e H foi um campo derivado, a gente definiu particularmente no vácuo essa relação, né? Permeabilidade do vácuo vocês conhecem, 4,10⁻⁷ Henry por metro, unidade de campo B, Tesla, Weber por metro quadrado, e campo magnético, que é esse aqui que chama para campo magnético, esse aqui chama densidade de fluxo magnético, né, é ampere por metro, certo? Engraçado, né? Peraí, deixa eu ver uma coisa aqui. Bom, ok. Bom, as equações integrais são o quê? Você vai com essa equação diferencial, integra no volume, aplica teorema de Gauss e mostra que o fluxo de B para fora da superfície fechada é zero, porque não tem carga magnética envolvida, né? Não existe carga magnética. E dessa aqui, a gente aplica o teorema de Stokes, integra, né, em ambos os membros aqui, né, numa superfície aberta, circulada por um caminho C, né, certo? A gente vai mostrar aqui embaixo já. Então, integra em ambos os membros, e aqui aplica o teorema de Stokes,
né? Integral rotacional é igual à circulação do campo. Vem para cá. Em que caminho? O caminho C é aquele que circula a área sigma. Né? Então, a circulação do campo magnético no caminho C qualquer é igual à corrente envolvida por esse caminho. Essa corrente envolve uma superfície sigma. É importante entender bem isso aí para não confundir as coisas. Né? Aqui tem alguns cenários de caminhos, tá certo? Envolvendo a superfície sigma. Então, eu vou riscar aqui, deixa eu mudar a cor desse negócio. Aqui é mais fácil. Então, eu vou riscar aqui. Então, veja, a superfície... Tem 3 caminhos aqui, C1, C2 e C3, né? Vamos pegar inicialmente esse caminho C3 aqui. O caminho de integração da lei de Ampère, C3, é esse C. Qual é a área que ele envolve, né? Ele envolve toda essa área aqui, certo? Então, na lei de Ampère, o sigma é isso aqui. Né? Só que a integral de J só existe nesse material sólido aqui, só que a integral de J nessa parte de fora, certo? Que está em verde aqui, não, verde aqui talvez, opa, está em verde aqui, essa parte de fora, né? Vai dar quanto? Vai dar 0, certo? Então, uma parte da integral dá 0. Daí, quando entra no sólido, vai dar o resultado que está aqui dentro, igual ao JDS. JD sigma, né? Então, nesse caso, a integral, se a corrente que foi aí, a integral que vai resultar nessa lei de Ampère vai ser a corrente total que flui nesse sólido. Se você pega um caminho C2 que parcialmente envolve a área, quer dizer, o sólido, digamos assim, o sólido está lá, mas a área continua sendo a área toda, certo? Essa é a área toda envolvida pelo caminho C. Então, o sigma agora é isso aqui tudinho, certo? Só que o resultado dá 0 fora. E fica só o resultado nesse caminhozinho interno, vai ser uma corrente que vai ser menor do que I, certo? E se você faz fora, de novo, a área envolvida é essa aqui, ó. Né? E o resultado vai dar 0, porque J é igual a 0. Mas a área é essa aqui. Então é importante saber isso direito, sabe? Porque na hora de usar a lei de Ampère, esse tipo de conceito é esquecido. E daí o resultado é totalmente incorreto. Então aqui a observação do lado, né? Sigma é sempre a superfície limitada por C. A orientação do percurso da integral é feita de acordo com a regra da mão direita, certo? Ou seja, você circula, né? Então, o vetor área diferencial em que você está projetando o J é na direção sentido polegar, certo? Ok. Bom, então o problema é esse. A gente tem aí uma forma integral, basicamente, a que conecta, né, a grandeza final, que é o B, que no caso, no vácuo, B e H são muito semelhantes, né? Então, a grandeza final é essa, certo? E ela está amarrada com quem a produz, J, por essa equação que é a lei de Ampère. Tem uma segunda equação que também é uma segunda importante informação, que é a integral de B igual a 0, mas não tem conexão com J, certo? Então, a questão é essa. Se eu souber J, dado J, como é que eu calculo H com essa relação integral? Né? Então, a única possibilidade é você conseguir tirar esse H dentro da integral, de alguma forma. Né? E aí você só pode conseguir isso se você tiver alta simetria na distribuição. Né? Então, a gente tem que usar operações de simetria e de superposição para extrair H da integral. Ora, superposição é você pegar a lei de Biot-Savart, que tem uma relação mostrando como um pedaço do elemento de corrente, em que direção o campo que ele produz está dirigido. Você tem essa informação. Então, usar a lei de Biot-Savart é saber direções só, certo? Saber quais são as componentes resultantes. Fazendo como? Você quebra a distribuição em elementos de forma inteligente, né? Você quebra a distribuição de forma inteligente
e vai vendo como esses elementos diferenciais da distribuição produzem o campo resultante. Então, você determina as componentes presentes, né? E a segunda propriedade é a simetria, certo? Você faz a operação de rotação e translação, mexe na distribuição, vê se ela altera com determinada operação de simetria, e com isso você vai determinar que, com relação àquela coordenada em que você está fazendo a operação de simetria, o campo varia ou não. São duas coisas. Então, no fundo, a gente está usando duas equações de Maxwell, certo? Uma para saber componente presente, né? E a outra que é a lei de Ampère. Tá? Então, o exemplo mais simples que a gente pode mostrar é esse aqui, né? O fio infinito. A gente calcula pela lei de Biot-Savart, já foi calculado. E a questão agora é como é que calcula usando a lei de Ampère, né? Então, por superposição, a gente pega dois elementozinhos simetricamente localizados. Se o fio infinito eu boto uma origem em qualquer lugar do fio, tá certo? Tanto faz, né? E daí eu pego dois elementos simetricamente localizados e vejo, pela lei de Biot-Savart, em que sentido está o campo de cada elemento. Se você for avaliar, né? O que aparece lá na lei de Biot-Savart é o quê? É dl vetorial. A direção é essa aqui, ó, x menos x'. Né? A lei de Biot-Savart tem lá em cima, para um fio de corrente, um dl no caso, né, elemento de corrente, no numerador. Né? É μ0 sobre 4π, isso aqui, tá certo? O campo B, né? Ou H, sobre 4π módulo ao cubo, tá certo? A fórmula é essa aqui. Né? Isso aqui é o elemento diferencial, a contribuição de dB. Né? A gente sabe mais ou menos como é que a coisa varia com a distância, é o inverso quadrado da distância aqui. Né? Isso aqui é o inverso quadrado da distância. E direção é do produto vetorial. Então, se eu pego o elemento do cara, a primeira distância, essa distância é igual a essa. Certo? Então, eles vão dar da mesma magnitude. Direção, bom, você calcula. Quem é o produto vetorial? dl com x menos x', que é esse vetor aqui, ó. X e x', né? A diferença, esse menos esse, é esse vetor aqui. Então, dl vetorial x menos x' é um vetor que entra. Então, o campo desse elemento está entrando, esse x aqui, certo? Desse outro elemento, né, também está entrando. Então, todos os elementos, nesse caso específico, fornecem um campo que sempre entra no quadro. Então, já sabemos, tá certo? Ou dB ou dH, né? O dH seria a mesma coisa aqui, né? Tirando μ0, certo? É a réplica, né? Então, o que nós sabemos? Que nessa configuração, onde quer que eu faça isso, posso rodar esse plano, vai estar sempre na direção perpendicular, tá certo? A linha radial e o eixo Z. Quem é que é perpendicular à linha radial e ao eixo Z? O vetor azimutal, em cilíndrica, né? Afim. Então, aqui está a direção resultante, certo? Se fosse aqui, seria assim, né? Se fosse aqui, seria assim, certo? Então, o nosso vetor, ele tem uma componente só não sabemos quais são as coordenadas, né? De que coordenada ele depende, certo? O que nós fazemos agora? Bom, para saber com relação a essas três coordenadas, faz a operação de simetria com relação a essas coordenadas, é mexer nelas, certo? Ou seja, mexe na distribuição, alterando uma dessas coordenadas. Por exemplo, rotação do fio, com ele parado no eixo Z, é mexer na coordenada do fio. Então, se eu rodo o fio e nada acontece, eu já sei que o campo não depende de fio. Né? Se eu translado o fio na direção de Z, que é associado à operação de simetria ao coordenada Z, para lá para cá, como ele é infinito, também não tem nenhuma alteração. Então, já sei que o campo não depende de Z. E, finalmente, se eu pego o fio, eu estou aqui parado, e tiro ele do lugar e movo para longe, certo? Ou para perto, então eu sei que é intuitivo que o campo vai variar. Né? Então, o campo depende, de fato, da distância radial. Tá? Ou seja, qual é a conclusão?
Lebesgue determinou uma componente, simetria determinou de quem ela depende. Certo? É claro que se fosse em cartesiano, ele tem mais de uma componente, né? Mas a gente está falando de um sistema de coordenadas mais adequado, certo? Só tem uma componente. E com isso você pode jogar na equação, né? Vou fazer aqui rapidinho, certo? Você tem que H é igual a Hφ, né? De R a φ. E a gente tem que ter um caminho em que isto se mantenha constante. O que eu faço, então? Eu pego um caminho em que R seja uma constante, chamar de R0. Ora, em cilíndricas, né, ou para Z constante, isso aqui é um caminho, circunferência, né? Z constante. Então você pega aqui o fio, pega um caminho fechado de raio R0, né, e calcula a circulação nesse caminho. Então, o dl da integral é R0 dφ a φ. O H, dado por isso, H escalar dl, que é da lei de Ampère, né? Vai ser Hφ de R0 vezes R0. O produto escalar de Φ dá 1. E a integral disso aqui é integrar o φ, né, de 0 a 2π, certo? E aqui você tem o dl, faltou o dφ aqui, né? Faltou o dφ. Isso aqui vai dar, está ruim de escrever por causa desse sistema aqui, tá? Eu tenho que escrever devagar. Isso aqui vai dar, isso aqui sai da integral, como a gente falou, né? Pode tirar da integral, porque o raio é constante. Integral de dφ dá 2π. E no segundo mesmo você tem a corrente envolvida, que nesse caso é I. Você tem aí o Hφ. E R pode ser qualquer, né? Eu vou botar de volta agora o R variável, tá certo? Se é R0, né? Bota em qualquer lugar. Então, o campo de um fio infinito é, olhando de cima, né? Forma linhas fechadas, né? Circunferências concêntricas aí. O campo é sempre tangente a essas linhas, certo? Tá? O campo, se você colocar uma bússola, ela vai se alinhar na direção do campo. É assim que se definiu, na realidade, linhas de campo, né? Linhas de campo são aquelas linhas em que a bússola se orienta na direção deles. É fácil de definir, né? Ah, tem um campo aqui, tem uma bússola que se orienta, experimentalmente você vê isso, o campo tem que ser definido de forma que seja a direção da bússola. É assim que surgiu essa questão de linha de campo. Em que direção está o campo? Na direção da bússola, né? Mais um exemplo aí, rapidinho, tá certo? Se a gente perder muito tempo, vocês fazem com mais detalhe. Plano infinitamente extenso, né? Em que você tem uma corrente de superfície na direção de x, né, constante. Outra coisa, se fosse variável, aí você pode não ter simetria, certa simetria, né? Então, constante, você vai ter várias simetrias aí envolvidas, certo? Por superposição, imagine isso aí como sendo vários fios, né, vários fios infinitos, certo? Né? Imagina aqui, né? Vários fios infinitos. Pega 2, e o seu eixo Z está aqui no meio, tá certo? E calcula o campo aqui em cima, né? Então, este fio faz um campo tangente, né, a essa circunferência aqui, certo? Este aqui, por sua vez, faz um campo tangente, aliás, desculpe. Este faz isso, né? Assim, certo? O de cá faz isso aqui, certo? Então, ele tenta para cá. Tá? Então, este daqui faz isso aqui, certo?
Só que isso aqui está mal desenhado, né? Deixa eu só... Mais ou menos, mesmo tamanho, porque é a mesma distância, e a resultante vai estar na direção dessa... Ou seja, aqui é x saindo do quadro, y para cá, né? Então o campo tem uma componente só y, né? H, y apenas. Que pode depender de quem, né? De x, y e z. Então, lei de Biot-Savart me deu essa informação, certo? Isso aqui vem da simetria agora. Então você vê, bom, plano tem simetria de translação na direção de x e na direção de y, mas não tem na direção de z, em princípio, né? Então, com isso, você, por essa operação, né, superposição, a gente já mostrou isso, simetria, que essa componente que sobrou só depende de z, né? E aí você usa a lei de Ampère, certo? Vou fazer isso aqui com um pouquinho de detalhe, tá certo? Para vocês poderem ver, tem algumas nuances aqui. Precision modes. 2, 3. Então, vou fazer aqui um desenhozinho mais preciso, certo? Cadê a linha? Minha linha, bicho. Acho que é aqui, né? Não. Onde é que está a linha reta? Sumiu, foi? Acho que é essa aqui. Oxente, velho. Coisa estranha. Bom, fazer na mão mesmo, é o jeito. Você tem aqui o plano, certo? E vamos pegar aqui um caminho fechado, né? Por exemplo, algumas coisas eu posso concluir. Se eu pegar um caminho fechado assim, certo? Né? Eu faço a circulação de H aqui, certo? Só mostrar uma coisa, né? Essa altura é Z1 e essa altura aqui é Z2. Né? Sabemos que H só tem componente Y, né? O sinal de Y vai ser obtido no final da análise. Eu não estou botando o sinal dele. HY, se tiver o sinal positivo é para a direita, se tiver negativo é para a esquerda. HY de Z. A Y, né? Aqui é a coordenada Y, tá certo? Bom, nesse caso, a área é essa aqui, não é isso? Corrente envolvida dá quantos? Porque a corrente está aqui embaixo. Corrente envolvida dá 0, né? Então, se eu calcular a circulação, vai dar HY de Z1 puxa vida, bicho, como está difícil escrever, rapaz. Deixa eu ver a velocidade correta aqui. HY de Z1, integral de linha, tá? Deixa eu botar aqui, ó, de Y1 até Y2, tá? Ok? Vou dar HY de Z1. Se isso aqui for diferencial, né, chamar de delta Y, tá certo? Esse comprimento. Então, a integral de linha vai ser HY de Z1 vezes esse comprimento aqui. Mais HY de Z2. Agora a gente tem que fazer direitinho, tá? A integral vai dar vezes Y1 menos Y2, porque a integral daqui para cá é o valor final de Y, integral de H de Y, né? Menos o valor inicial, vai dar Y1 menos Y2. Isso aqui, por sua vez, é menos ΔY, né? Isso aqui dá conta a corrente envolvida, que dá 0. Ou seja, esse ΔY cancela, vai ficar HY de Z1 igual a HY de Z2.
certo? Que conclusão a gente chega? HY não depende de Z, certo? Nessa região aqui, né? Mesma coisa nessa região, HY não depende de Z. Para realmente determinar, a gente agora circula aqui a corrente, né? Mas estamos atrapalhando. Circula a corrente e calcula a corrente envolvida, certo? Ora, o campo aqui faz isso, tá? Se você calcular embaixo, o campo faz isso. Então tem uma simetria. É claro que a gente pode estar percebendo que o valor a uma distância, como ele não varia, tá certo? Não varia, então H para Z negativo, para Y negativo, para Z negativo é menos H para Z positivo. Então o H tem essa propriedade, né? HY de menos Z é menos HY de Z. Apesar do H não depender de Z, mas quando muda do hemisfério superior para o inferior, ele muda de sinal. Certo? Então, quando você faz integral de linha, então você vai ter HY de menos Z vezes ΔY, a contribuição do segmento de baixo, esse segmento dá zero, produto escalar do DL com H, são ortogonais, aqui também, daí sobra aqui em cima, mais HY de Z. Daí você, quando calcula a integral daqui para cá, vai ser coordenada final menos inicial, mas se essa coordenada final menos inicial é menos ΔY, tá? Certo? O resultado vai ter o quê? A corrente envolvida. Se a densidade é K, certo? Então o vetor é K0 AX. E a normal a esse segmento, né? Esse aqui é o DL, é DY, né? E a normal ao segmento que aparece quando você calcula a corrente que atravessa segmento, né? Corrente de superfície, é AX. Então K0 DLN vai dar K0 DY. Então vai ser integral de K0 dy, de y a y2, você vai dar K0 ΔY, certo? Ok? Conclusão, né? Usando a propriedade de simetria que está aqui, ó. Isso aqui é menos HY de Z. Então vai dar, esse menos aqui dá duas vezes o menos, então vai dar HY de Z, Z positivo, estou falando, certo? HY de Z igual a quanto? Menos K0 sobre 2. Quer dizer o quê? Em cima o campo está para a esquerda. Embaixo o campo vai mudar de sinal. HY menos Z é menos HY de Z. Ou seja, H é dado por K0 sobre 2. Daí usa a função módulo para botar o sinal. Módulo de Z sobre Z ou vice-versa, tá certo? AY. Esse é o resultado. Então, o campo acima, né, do plano é constante, está para a esquerda, e abaixo ele é constante, está para a direita e vale K0 sobre 2. Então, essa é a idealização, né? O plano infinito, em todo espaço, o campo é constante, né? Isso não existe, tá certo? É só uma idealização. Mas é útil para você saber, perto de um plano de corrente, o campo é aproximadamente a metade da densidade de corrente superficial. Você tem essa medida assim, regra de bolo aí, certo? Bom, então, para concluir essa questão de formulação integral, é importante observar, né? A formulação integral só serve se a resposta às perguntas. Que componentes estão presentes? E de que coordenada o campo depende? Se a resposta for sempre 1, certo? Então, se o campo depender de mais uma coordenada, pode esquecer, que não vai dar certo. Quer dizer, no sistema mais simples de coordenada que você puder utilizar, né? No sistema que tem a simetria da distribuição. Tá?
Se depender mais de uma coordenada, não dá para usar a formulação integral, e se tiver mais de uma componente, aí fica complicado. O problema é achar um caminho em que o campo seja constante. Se você não sabe, a incógnita é o campo, né? Se você não sabe a equação do caminho direito, é uma equação complicada, então fica impossível. E nesse caso, o que a gente faz? A gente usa a lei de Biot-Savart, certo? Ela está aí para isso. Nesse caso, você vai usar, ou então a formulação diferencial que você resolve usando a equação diferencial. Acho que como a gente vai mostrar depois, tá? Muito bem. Bom, vamos começar a nossa análise aí. A gente vai, no fundo, o nosso objetivo é chegar na matéria magnetizada. Então, vamos mostrar agora, com um pouquinho de ferramenta matemática que a gente tem, tá certo? O campo não é que ele seja exato, bom, pode ser dito como exato, mas como a expansão em série, você sempre tem que truncar, então você sempre calcula aproximadamente. Mas vamos calcular, pelo menos de forma mais rigorosa, o campo de uma espira de corrente, ao que a gente fez antes, no caso assintótico, né? Então, nesse caso, a espira de corrente não tem simetria para se usar a lei de Ampère, tá certo? É bom vocês observarem isso bem. Você tem uma espira de corrente, um circuito, né? Um loop, certo? Circula aqui uma corrente I. Se você for observar, bom, quem é o campo disso aqui, né? Temos simetria de rotação em φ, tá certo? Mas, por outro lado, se você usar R, θ e φ, o campo depende dessa distância e depende disso aqui, né? Porque a espira está aqui, então, amigo, você vai para cá, vai dar um efeito. Então, isso vai depender. Então, depende de duas coordenadas. Então, não dá para calcular usando lei de Ampère. Não tem caminho fechado que permita. Você pegar um caminho fechado, certo? O campo tem mais de uma componente, é complicado, ele varia no caminho, não dá para tirar o H de dentro da integral. Não tem como fazer, usando lei de Ampère. Então, o que a gente vai fazer? Bom, a gente vai fazer o seguinte. Calcula o potencial vetor, primeiro, que é a gradiente intermediária, depois calcula B, que é rotacional de A. E o potencial de vetor tem uma fórmula para ele, né? A, ele é parecido com o potencial escalar, né? É integral de μ0, está no vácuo ainda, né? J de x' dv' sobre 4π módulo de x menos x. Observem que o potencial vetor é idêntico ao potencial escalar, só que ele é vetor. Mesma fórmula, certo? Lá é ρdv, é a distância embaixo. Mesma coisa. Cada componente do potencial vetor é uma função potencial escalar, tradicional. Então, o que a gente faz? Calcula isso aqui, né? E depois calcula o B, usando essa expressão aqui. Né? E, no caso, como é a distribuição filamentar, né, o J dv' se transforma em I dl'. Né? A integral se resume a integral lá no caminho da espira, tá certo? Para um fio, né? Tem algumas definições aqui, tá certo? A gente vai usar 3 vetores aqui, só para a gente poder usar o teorema da adição que a gente vai usar aqui, tá certo? Mas, vamos lá. X é onde você observa o efeito. X' é um vetor variável. E ele cai em cima da espira quando se transformar em x duas linhas, que é um vetor que está na espira, certo? Né? X subtende o versor AR, x' o versor AR'. Quando x' é x duas linhas, vira o vetor em cilíndricas AR', minúsculo, né? Raio da espira variar, certo? Então, tem aí as... Bom, aí você tem... Primeira consideração que o potencial vetor, se você for calcular, tá certo? Se você olhar a formulazinha, né?
potencial vetor está na direção, um elemento diferencial produz um potencial vetor que está na mesma direção, né? Está aqui mostrando, certo? JdV, o dA é paralelo a JdV', que é a mesma coisa que IdL', né? Então, esse elemento produz um potencial vetor assim, certo? Então, se você faz isso e quebra a distribuição, você já percebe que esses dois elementos de corrente, esse me dá um potencial vetor que faz isso, e esse aqui me dá um potencial vetor que faz isso aqui, e a resultante é ortogonal a essa linha, ou seja, o potencial vetor é paralelo a φ, certo? Então, o que a gente vai fazer? Basta calcular uma componente só, que é, por exemplo, em φ igual a zero, facilita as contas. Calcular o potencial em φ igual a zero, daí eu pego, ele vai dar o AY, né, que é essa direção ortogonal a x, em φ igual a zero, eu calculo a y. Porque ele vai ser o mesmo em qualquer linha, tá certo? Equidistante aí do centro da espiral, tá? Então, em φ igual a zero, o versor a φ, que é onde está dirigindo o potencial vetor, ele tem dois componentes. Em φ igual a zero, essa componente não existe. Fica só a componente cosseno de φ', certo? Eu vou mantê-la aqui, tá? Porque o versor dl, né, o dl', né, da espira é a de φ' a φ', certo? Como eu vou integrar, só quem vai me importar nessa integração vai ser a componente y, certo? Então, eu vou manter só a componente y na integração. Então, o a' eu tiro e boto o cosseno de φ' a y. Já dá a componente y no potencial vetor. Então, observe que a integral se resume a essa constante integral dessa função sobre a função inversa, certo? Né? Outra coisa, x menos x duas linhas, só para ilustrar o uso do teorema da adição que a gente vai fazer agora. Então, o x duas linhas vai ser a r' no ponto, aonde? Na espira, né? Θ igual a π sobre 2, φ' variável, certo? Bom, e aí começa a sequência de cálculos que vocês vão fazer com calma, tá certo? Devo colocar em lista para vocês, talvez. Bom, expansão da função inversa usa o teorema da adição, que é representado em termos de distâncias relativas, né? R menor e R maior, certo? Nunca, R maior pode ser ou A, que é o raio da espira, ou R, que é a distância ao ponto de observação, e vice-versa, certo? E aqui aparecem esses fatores. Aqui está o x vai ser o x duas linhas no final, certo? Bom, e fazendo isso aí, você tem essa expansão aqui. Joga essa expansão dentro da integral, certo? Isso aqui sai da integral, porque isso aqui não depende de φ', quem fica dentro da integral é esse termo aqui, certo? Então, fica aqui dentro. Então, temos uma integral aqui, ó, soma dupla, né? Uma integral envolvendo um harmônico esférico em φ igual θ igual a π sobre 2, φ' igual a zero, né? Porque é exatamente onde eu estou calculando o potencial vetor, tá certo? Vezes cosseno de φ' de φ', né? Isso aqui tem uma expressão em termos de polinômio associado de Legendre. Essa expansão é uma função real, né? Então, isto aqui é a parte real, essencialmente, disso aqui, ó. Isso aqui é a parte real de exponencial de J', certo? Então, eu posso calcular fazendo isso, né? Calculo a parte real e boto no lugar do cosseno, boto isso aqui, ó. Por que isso? Porque isso aqui faz parte de harmônico esférico e a gente pode usar ortogonalidade, né? Certo? Isso aqui está errado, isso aqui é φ', tá certo? Φ'. É por isso que eu estou achando estranho. O zero é isso aqui. Certo? Isso aqui temos expressões para essas coisas, tá certo? Temos expressões, né? Que estão lá atrás do nosso curso.
né? Harmônico de esfera em termos dos polinômios associados. Quando é π sobre 2 dá PLM de zero, que tem uma expressão para isso, tá certo? Então, usando isso aqui, você tem essas integrais. Todo harmônico esférico tem um exponencial de jmφ com ele, né? Então, vai ter menos jmφ, certo? Que está aqui, ó, menos jmφ, mais 1. Porque um é exponencial do cosseno, outro é exponencial do harmônico esférico. E essa integral só existe para m igual a 1, certo? Então, isso aqui tudinho só vai valer para m igual a 1. Né? Então, essa soma só tem um termo. Então, você simplifica bastante e obtém o resultado. Tudo se resume a calcular, então, quem é PL1 de zero, que tem a fórmula para essa função, e PL1 de cosseno θ tem uma expressão para isso, certo? Quando a gente faz essas contas, né? Bom, eu vou passar isso aqui, tá? É muita conta. Para a gente não perder muito tempo nisso, vocês fazem direitinho depois, certo? Bom, vou ver a quantidade de coisa que tem aqui. Aqui está mais ou menos um subresultado, tá certo? E aparece essa soma infinita, envolve esse R menor. Só observar as potências, né? 2n mais 1 e aqui é 2n mais 2, tá? Certo? Bom, a gente define esse parâmetro aqui, que a gente vai falar mais sobre ele já, que é o momento de dipolo desse espira, a magnitude dele é a corrente vezes área, certo? E com um pouquinho mais de paciência, a gente chega... Bom, esse é o resultado final, aliás. Tá? Essa expressão que vale, tá certo? Qualquer que seja a distância da espira, né? Em cursos anteriores, cursos de graduação, a gente só fala no regime assintótico, né? Muito longe da espira quem é o potencial, certo? Agora a gente está falando em qualquer lugar. Esse é o campo cálculo exato, certo? Né? Do potencial. É uma combinação complicada desses polinômios associados com essas funções radiais aqui, certo? E com esses fatores. Mas dá para calcular, pode um computador, calcula, trunca, você calcula em qualquer lugar, certo? O efeito de um laço de corrente, né? Bom, regime assintótico é aquele que ou você está muito longe da espira ou muito perto do centro da espira, né? Então, em ambos os casos, essa razão é pequena. Muito longe da espira, o R menor é A, e o R maior vale R. Isso aqui essa potência é superior, né? Então, esse número é pequeno. Muito próximo da espira, R menor vale R, e R maior vale A. Isso aqui também é um fator que é pequeno, certo? Então, basta usar um termo só dessa série, nesse regime assintótico, certo? Então, vamos pegar o termo aqui, N igual a zero. N igual a zero quer dizer a potência R menor elevado a 1, né? E R maior elevado a 2, certo? Então, você tem essa fórmula simples, né? Esse P11 aqui é dado por menos seno θ. O M é aquela definição que a gente colocou agora há pouco, tá certo? Então, você tem essa expressão que é válida tanto perto quanto longe da espira, né? Definindo um pouco mais, né? O vetor momento de dipolo, que a gente vai ainda falar sobre ele, certo? Área, e aqui, ó, sentido da regra da mão direita, você circula a espira com a mão, no sentido do polegar dá o sentido desse vetor. Então, esse M seno θ afim nada mais é do que o produto vetorial do M com o vetor radial, certo? Versor radial, né? M vetorial R dá seno θ, que está aqui, e o vetor ortogonal, o versor ortogonal a ambos, que é o afim, que está aqui. Então, isso aqui nada mais é que o produto vetorial de M com a R, né? Então, essa expressão geral no regime assintótico, certo? Próximo do eixo Z, R menor vale R, R maior vale A. Então, o potencial vetor é linear com R, certo? Em R igual a zero, ele vale zero. O potencial vetor no centro da espira é nulo. Ele varia linearmente próximo da espira, próximo do centro. Em qualquer ângulo, tá? Isso aqui vale em qualquer ângulo. Então, você está aqui, se você fizer isso aqui, R constante, ele varia com R, né?
e varia com θ de acordo com o seno de θ aqui, tá certo? Vai variar, vai para seno de θ igual a 0, máximo, 0 de novo. Tá? Bom, e muito longe da espira você tem uma expressão clássica, né, que é o potencial de um dipolo magnético. Potencial, que no caso magnético é vetor, que aparece a grandeza importante, né, que determina essa quantidade, tá certo? E a variação típica de grandezas potenciais de dipolos, que é 1 sobre R2. Por que a gente fala isso? Porque no caso eletrostático, nós temos algo semelhante. 1 sobre R2, e aparece a grandeza que determina o efeito, que é o P, no momento de dipolo elétrico. Só que lá é produto escalar, potencial escalar, que é produto vetorial, porque a grandeza é vetorial. Mas observem que a semelhança, né, é total aqui. Né? 1 sobre R2, a grandeza em cima e a natureza aqui, vetorial e escalar. Né? Então, observe, né? Se você fosse fazer um gráficozinho, tá certo? Do potencial vetor, olhando aqui, muito longe, né? Ou mesmo muito perto também, tá certo? Então, o potencial aqui vai ser quanto? 0. Né? O potencial vai aumentando, entrando no quadro, tá certo? Entrando no quadro, porque ele faz isso. Ele é a réplica da espira, do que a espira faz. Né? Então, ele está entrando no quadro e vai diminuindo de intensidade. Quando chegar aqui, ele vai para 0. Certo? Então, o potencial ele faz isso, né? Seu vetor. Linhas fechadas, certo? Que parece com a espira, né? E quando vai chegando no eixo Z, vai fazendo 0. Vira um ponto, certo? Então, o potencial vetor é uma réplica, né, da espira. Bom, o campo B, deixa para vocês calcularem, tá certo? Rotacional, aqui formalmente, eu só vou indicar mais ou menos qual é. Tá? Rotacional de A. Usa a expressão do Nabla, expande aqui e vai calculando as derivadas. Derivada em relação a R. A R vetorial, derivada em relação a R disso tudo. Mais a θ sobre a R vetorial, derivada em relação a θ disso tudo. Né? E vai calculando aqui derivada em relação a R, derivada em relação a θ, M é constante, sai da derivada, fica M vetorial dAr dθ, né? E dr dθ é a θ, certo? Então tem esses detalhes aqui, né? Certo? E quando você faz, obtém um resultado final aí, válido para qualquer que seja R, e você calcula nos dois casos, tá certo? Perto do centro, o B vai dar um valor, se a gente for ver aqui, vai dar um valor próximo de uma constante, que é o campo no eixo Z. Tá? E o campo aponta no sentido do momento de dipolo, certo? Então, no eixo Z, o campo é dado por isso. Dá para calcular pela lei de Biot-Savart direto, se quiser, certo? Você pode mostrar que dá isso aí, no eixo Z. Né? E varia, você pode calcular em qualquer lugar, isso aqui é no centro da espira. Tá? E no regime assintótico vai dar o campo de um dipolo, que é parecido com o campo elétrico, tá certo? Vou passar aqui, ó, o resultado aqui. Mesma coisa do campo elétrico de um dipolo elétrico, tá certo? 3m escalar a R vezes a R menos M. Isso aqui é uma fórmula clássica. O campo elétrico é a mesma coisa, certo? É 3P escalar R menos P no regime assintótico. E aqui aparece 1 sobre ε0 aqui embaixo. Mesma forma, 1 sobre R3, campo. Mesma expressão. Quer dizer que as linhas de E e de B são muito parecidas, certo? São idênticas. Né? Um dipolo elétrico longe, né? Aqui tem a carga positiva e a negativa. Então, ele faz longe algo assim, né? Elétrico, tá certo? O magnético, a única diferença é que o magnético, as linhas se fecham, realmente. Né? Mas longe são idênticas. Certo? Mesmas linhas, mesma coisa. Muito bem. Vamos passar adiante. Vamos agora falar sobre magnetismo, né? Senão você vai se de fazer isso, né?
Vamos admitir que você tem aí uma distribuição confinada. Isso aqui pode ser, por exemplo, uma molécula, certo? Você tem a nuvem eletrônica que está no estado, né? Pode ter um momento orbital. Quando tem um momento orbital, quer dizer que essa nuvem eletrônica está tendo uma preponderância de movimento, talvez numa direção, certo? Um momento orbital, né? Então, se tiver isso aí no átomo molécula, isso pode ser uma antena, por exemplo, pode ser um bocado de coisa, certo? Pode ser a flutuação de carga em algum lugar. Bom, mas independente de qualquer coisa, vamos admitir que essa distribuição é confinada a uma esfera de raio R0. Tá? Nós sabemos que a gente sempre tem que obedecer ao princípio da conservação da carga, né? Mas quando a corrente é estacionária, isso aqui é o caso que a gente está estudando agora, a magnetostática, é quando o d-rho dt é igual a zero, divergente de J igual a zero, e por isso essa equação implica que o fluxo de J numa superfície fechada é zero. Tá? Já falamos isso lá no capítulo 4. E isso implica numa condição de contorno, né, entre dois meios. Se isso aqui é zero, é porque a componente normal de J é conservada quando o J passa de um meio para outro, certo? Ora, se aqui fora não tem J, né, J igual a zero, se você tem isso aqui, então ou seja, o J normal nessa distribuição, né, ou nessa esfera imaginária, onde quer que seja, ela pode tangenciar alguns lugares da distribuição, mas o J normal vai ser sempre igual ao J normal do lado de fora, que é zero. Então, o J normal na distribuição, nas paredes da distribuição, ou na esfera imaginária, é sempre zero. Né? Certo? Então, essa é a coisa importante que a gente tem que se lembrar nessa derivação. Tá? Bom, calculando o potencial vetor, né? Agora, forma arbitrária, tá certo? Essa aqui é a fórmula. Expande a função inversa, né? Então, a gente agora quer saber o seguinte, no regime longe da distribuição, né? Aqui é uma coisa rapidinha aqui, zoom. Como é que eu faço isso aqui? Onde é que está o percentual? Bom, se eu faço assim, pronto. Vou fazer só uma ilustração aqui rápida. Então, você tem uma distribuição aqui muito longe, né? Isso aqui é o X, tá certo? O X' está no máximo no tamanho R0, que é o raio dessa esfera imaginária, né? Ou seja, módulo de X' é menor do que o raio da esfera imaginária aí, que confina todo mundo, que é muito menor que módulo de X, certo? Então, o módulo de X' é muito menor que o módulo de X. Ou seja, é nesse regime que a gente quer calcular essa expressão aqui, né? No regime X' é muito menor do que X. Então, o que a gente vai fazer? Expande a função inversa. Né? A gente está fazendo dessa forma porque a gente quer mostrar como é que surge o momento de polo, certo? Onde é que ele aparece, né? Então, expande aqui a função inversa. Bom, expande porque X' é a perturbação da função inversa. X' é pequeno, né? Então, para X' igual a zero, dá a primeira aproximação sobre X. Próxima correção é o produto escalar da correçãozinha, que é menos X', com o gradiente da função inversa. X' igual a zero. Né? E nós já conhecemos bastante isso aqui. Né? Dá menos a diferença sobre o módulo ao cubo. Em X' igual a zero, que é onde você calcula a expansão, vai dar menos X sobre X3. Ou seja, menos com menos dá mais. Né? Então, o primeiro termo é 1 sobre distância, o segundo termo é proporcional a x sobre x3 com x'.
Né? Primeiro termo deu isso aqui, ó. Então, lembrando, né? É integral de J sobre isso ao cubo, né? Ah, isso aqui está errado. Sobre isso aqui, tá? Isso ao cubo. Sobre isso aqui. Não tem esse cubo aqui não, tá, pessoal? Expande a função inversa. Então, um termo dá o x3. E o outro termo dá 1 sobre x. Então, uma integral vai ser 1 sobre x vezes isso. Termo de ordem 0. Termo de monopolo, certo? Que apareceria, né? Se existir esse termo, quer dizer que existe um potencial de monopolo magnético. Nós sabemos que não existe, né? Mas apareceu aqui na fórmula, certo? E tem o outro termo, que é o termo de dipolo. Por quê? Porque esse termo varia com a distância. De que forma? Isso aqui é distância, distância ao cubo. 1 sobre distância ao quadrado. Então, um termo de potencial que varia com o inverso do quadrado da distância é um termo de dipolo, né? De acordo com a nossa experiência. Bom, primeira coisa é que esse termo aqui dá zero, certo? Existe uma forma de mostrar isso que é interessante vocês verificarem, fazer essa passagem para ver, que a integral de volume de uma distribuição localizada sempre dá zero, devido ao fato do J normal no volume da distribuição ser zero, certo? É por isso. Como é que a gente mostra isso? Bom, decompõe em componentes, certo? E que a gente quer mostrar, então, que cada componente dá integral nula. Expande esse divergente aqui, combinado aqui, tá? X é x, y, z, certo? J é o vetor de densidade. Bom, e vai dar o quê? Na regra da cadeia, x divergente de J, princípio da conservação da carga, regime estacionário dá zero, mais J escalar, gradiente de xi, que dá o versor aí. Então, isso aqui dá JI, certo? J escalar I dá JI. Ou seja, divergente disso dá JI. Então, o que a gente vai fazer? Integral de JI é a integral do divergente disso. Pelo teorema de Gauss, a integral do divergente é o fluxo desse vetor para fora da superfície e que envolve a componente normal de J, que vale zero. Ou seja, integral de volume de J é zero, em consequência, isso aqui também dá zero. Então, o termo de monopolo não existe, certo? Para distribuição localizada. Bom, termo de dipolo aí, esse também dá um trabalho terrível, tá certo? Só para mostrar que isso aqui vale isso, certo? A dedução está lá no Jackson, né? Meio trabalhosa, tá certo? Dê uma olhadinha lá, certo? E na aula 22 também está detalhada essa dedução, tá? Então, o que acontece? Isso aqui, que é um termo que apareceu, aquele 1 sobre modo x3, tem esse produto escalar, tem um j em cima, e isso dá esse produto vetorial. Então, dá essa integral aqui, vetorial x, certo? Essa integral, por definição, é o momento de dipolo da distribuição. Por que é momento, né? Momento, né? Momento de força, certo? X vetorial j. X vetorial F é momento de força. Então, é momento de corrente aqui, certo? Momento de corrente é momento de dipolo, né? Então, essa é a definição para qualquer sistema. Se você quiser pegar uma molécula, qual é o momento de dipolo dessa molécula? Se você souber a distribuição de corrente e calcular essa integral, você tem o momento de dipolo da molécula, certo? Então, qualquer que seja o formato, não tem importância. Então, isso é uma coisa importante. Então, com essa expressão aqui, o que ele está falando aqui, né? Nessa expansão, só para vocês observarem, essa integral deu, aqui está falando, deu M, certo? Está faltando um termo aqui, né? Deu um M vetorial alguma coisa, né? Aqui, ó, M, que é isso aqui, vetorial X, certo? Olhando aqui para a expressão, né? Aquilo ali deu um M vetorial X, certo? Isso aqui, deu M vetorial X. Então, o que a gente observa? Que o potencial vetor é dado por aquela expressão que a gente acabou de calcular, né? Que é aquela fórmula do dipolo. Isso aqui é 1 sobre a distância ao quadrado. E se você botar x igual a r, vai dar m vetorial a r, como a gente fez anteriormente, né?
Mesma coisa, o resultado obtido para a espira de corrente. Isso aqui vale em qualquer sistema de corrente localizada. Essa grandeza que aparece, que é uma integração, isso aqui é uma função de densidade, né? Cujo resultado dá M. Certo? Essa função de densidade está aqui definida. Né? Esse 1/2 de x' vetorial J é a função cuja integral dá o momento de polo. Essa função é chamada de magnetização. Certo? Então, ela pode ser formalmente calculada dessa forma. Magnetização de material, sabendo o momento da corrente, a magnetização é dada por isso. Ampere por metro quadrado dá o quê? Ampere vezes... Ampere por metro, né? Que está aqui, certo? Você nem escrever. A mesma unidade de quem? De H. MH tem unidades parecidas, certo? Então, lembrando, definição assim precisa da magnetização é essa aqui, e o momento de polo é a integral da magnetização no material. Certo? Aqui mostra aqui a fórmula para magnetização, né? Só para aplicar aqui, o momento de polo da espira, né? Se você calcular, certo? A definição, né? X vetorial, X é a posição do elemento de corrente, IDL, X' é a R', a R' é esse pessoa aqui, tá certo? DL, A de φ, né? Porque observe que JdV, né, que aparece na integral lá, né? Aparece um JdV aqui, tá certo? JdV. Quando é espira, vira IDL'. Fica X vetorial dL', por causa de uma espira, né? Então, vai dar AR com a φ da AZ, e A2 sobre 2 vai dar 2π a integral, vai dar IπA2AZ, I vezes o vetor área da espira. Tá? Vamos continuar aqui. Bom, agora a gente está pronto para poder mostrar como ficam as equações de Maxwell no meio, na presença de matéria magnetizada, né? Então, observe o seguinte, a matéria, né, do ponto de vista magnético, pode ser, por exemplo, um material magnético, né? Núcleo de ferro aí, tá certo? E um enrolamento, né? Por exemplo, né? Certo? Um transformador, né? Você tem um núcleo magnético e tem um enrolamento, né? Então, você tem uma coisa que eles chamam de corrente livre, que é essa parte do fio em que você pega a carga e transfere de uma região de alta potencial para outra, de baixo potencial, né? E daí você tem a corrente livre, corrente de circuito tradicional, né? E a matéria, por sua vez, é constituída de átomos e moléculas. Um átomo tem um sistema, uma corrente microscópica lá, certo? Localizada. Então, a matéria em si, ela é constituída do ponto de vista magnético, se ela for isolante, etc. Você tem um estado aí de fluxo de corrente microscópico, mas cada componentezinho tem ou não tem, talvez, um momento de polo. Né? A gente sabe de onde vem esse momento de polo, dessas correntes atômicas. Sabe? Spin do elétron, né? É uma esfera que roda. Uma esfera que roda é uma carga elétrica, que é um circuito, realmente. Sabe? O spin do elétron é isso, é uma esfera rodando. Sabe? O elétron rodando em torno do átomo, se você aplicar um campo, por exemplo, né? Ele vai tentar ficar rodando em torno desse eixo do campo. Então, você tem uma microespira lá. Mas, no fundo, é isso. É claro que a mecânica quântica vai determinar o efeito, mas, se você for ver, no fundo é isso. É carga localizada em movimento, que é corrente localizada, que vira momento de polo, de acordo com o nosso ponto de vista. Tá? Então, nós temos essas correntes localizadas, que a gente não chama de corrente, chama de polo, certo? Mas de polo está embutido, a corrente lá dentro. E corrente macroscópica, que é a corrente que circula num circuito.
Então, tem duas coisas. Uma é densidade corrente e a outra é a densidade que dá esse efeito, que é a magnetização. Certo? Alguns materiais têm uma magnetização permanente, certo? Tem um estado coletivo, né? Todo mundo com uma unipolo, mesma orientação, daí dá um efeito macroscópico, certo? Outros não. Né? Então, a gente quer saber, bom, qual é o campo magnético, agora levando em conta a matéria magnetizada e corrente de circuito. Então, se a gente fosse determinar isso, a gente teria que o potencial vetor desse conjunto de coisas, agora representado agora de forma abstrata, né? Um elemento de volume de Evelinha tem corrente livre, que é essa corrente de circuito, e tem também magnetização. A gente sabe que essas coisas não ficam no mesmo lugar, né? Ficam assim na prática, separadas, né? A corrente está num lugar, a magnetização está em outro. Mas não tem problema. Abstratamente pode dizer que tem, no volume tem, se J for 0 é 0, se M for 0 é 0. Né? A gente bota os dois, a gente define como funções. Então, a contribuição da corrente livre para o potencial vetor diferencial é JdV, e do momento de polo é MdV, esse aqui é dm, tá? É μ0 dm vetorial x menos x' sobre módulo ao cubo, tá certo? Aqui é cubo, né? Certo? A contribuição de polo é essa, cada elementozinho dá um dm, e o dm é mdv. Certo? Então, se você somar os efeitos das duas coisas, você tem o campo magnético, que é o potencial vetor, para você calcular o campo, das duas coisas separadas agora. Corrente dá isso aqui. Magnetização dá isso. Isso aqui, a gente mexe nisso aqui. Certo? Usando uma regra da cadeia, você tem M, que é vetor, vetorial, certo? O gradiente de uma função, que dá esse resultado aqui, a gradiente da função inversa. Né? Vetor, gradiente da função inversa, F é a função inversa, que dá isso aqui. Então, vetor vetorial é isso. Pode ser escrito um rotacional disso tudo, mais F rotacional. Vamos fazer aqui separado, né? Só para a gente ver o que dá, tá certo? Botar assim, M vetorial, gradiente da função inversa, ou melhor, menos M, né? Porque o gradiente dá... Bom, mas isso aqui é o gradiente... Tem que tomar cuidado aqui, tá certo? Vamos fazer direito aqui. É o gradiente linha, né? Em relação à função x', dá a função x menos x' sobre módulo ao cubo, tá certo? Se fosse em relação a x, seria menos x menos x'. Então, vou botar aqui mais o m vetorial isso. Vai dar o que está aqui na integral, tá? Isso aqui dá exatamente esse produto vetorial. Regra da cadeia. Isso aqui vai para cá, certo? Mais. Será que está certo isso? Acho que está. Igual a função inversa rotacional de M. Então, vai ter um termo aqui que vai ser rotacional de M, certo? Sobre x menos x'. Né? Tá certo? Acho que tá, deixa eu ver se está certo. Tá certo. Então está certo o sinal. E o outro termo é rotacional de tudo, tá? Rotacional de A sobre x menos x'. Então fica, isso aqui vai para o lado de lá, fica menos, né? Fica menos rotacional. Essa é a parte importante, só para mostrar para você a demonstração aqui. De J, né? Sobre x menos x', tá certo? Bom, que J, rapaz, de M, né? De M. Vou apagar aqui. Só de M. Pronto. Pronto, então observe, né? Aquela integral última aqui vai dar uma integral que envolve esse termo com uma função inversa embaixo. E daí eu junto com essa outra integral aqui, tá? Que tem a função inversa embaixo. Eu junto as duas numa integral só. Então vai ter JL e vai ter rotacional de M juntos, tá certo? A gente vai ver como é que fica, né? E o termo que sobrou é rotacional disso tudo. Daí eu pego esse μ0 e 4π, jogo o μ0 e 4π
Está faltando aqui, né, bicho? Está faltando μ0 aqui, certo? O μ0 e 4π, a gente bota aqui. Certo? Daí você vai ficar... Isso aqui, o mais importante é olhar para esse termo aqui. Integral de volume disso aqui, certo? Isto aqui, que tem também um μ0 sobre 4π, vai se juntar com esse μ0 sobre 4π JL. Então, eu vou ter um termo que vai ter JL mais rotacional de M, certo? No numerador. Então, eu vou ter uma integral que tem a função inversa de volume, JL mais rotacional de M. E daí vai sobrar essa integral. Isso aqui tem um teorema, tá certo? Rotacional, integral de volume do rotacional, que é o dual da definição do teorema da divergência. Vai dar igual à integral de superfície de d sigma vetorial, isso aqui todinho, certo? Que essencialmente é μ0 sobre 4π m, né? E aqui x menos x', certo? Tem um menos, né? Então, menos, certo? E daí eu mudo a posição. E uso esse fato, d sigma igual a sua magnitude e a normal para fora do volume, certo? Então, quando eu mudo o sinal, aparece um termo lá que é m, porque eu vou mudar a posição, vetorial n. Ou seja, essencialmente, um termo de superfície aparece que é integral de m, vetorial m, d sigma linha, μ0, 4π, também x menos x'. Só que é integral de superfície, na superfície do material que tem a corrente. Então, apareceu um termo de volume que foi uma adição de rotacional de M no J. E um termo de superfície que é o elemento fundamental, esse M vetorial N. Tá? Então, em resumo, o resultado dá isso aqui. Ó. O potencial vetor pode ser escrito como integral de volume e integral de superfície. Na de volume tem um J equivalente, na de superfície tem um Km aqui, né? Uma densidade corrente de superfície. Por quê? Porque está faltando μ0 aqui, né? Nos dois casos, certo? Porque o potencial vetor, quando tem a função inversa aqui, o μ0 4π, em cima se a integral de superfície é corrente de superfície, se a integral de volume é corrente de volume. Tá? Então, a magnetização contribui como se ela modificasse a densidade de corrente. Né? É como se, equivalentemente, a densidade de corrente fosse acrescida de uma quantidade, Jm, chamada de densidade de corrente de magnetização, que é dada por esse rotacional de M ali, que a gente falou, certo? Que ele teve que aparecer na regra da cadeia. Então, a densidade de corrente efetivamente, se você quiser modelar o sistema com correntes no vácuo, é como se tivesse a corrente original, a de verdade, e é uma fictícia de magnetização, dada por isso aqui. E a corrente total seria a densidade, somando a densidade. E aparece um termo de superfície, que é a densidade de corrente superficial de magnetização, que é esse M vetorial N que a gente derivou agora há pouco. Certo? Então, se você quiser calcular campo de material magnetizado, com determinado estado de magnetização, você faz o quê? Bom, posso fazer várias coisas. Eu posso calcular essas correntes equivalentes e usar a lei de Biot-Savart no vácuo, certo? Cálculo direto. Como se não tivesse matéria. Tira a matéria, bota as correntes equivalentes e usa a lei de Biot-Savart tradicional no vácuo. Tira o material, bota vácuo no lugar. E bota essa corrente no lugar. Certo? Esse termo aqui, que apareceu, na realidade, ele é resultado da integração desse termo, certo? Só que a gente fez separadamente para não dar confusão. O fato de um material ele é magnetizado, de repente, abruptamente, do lado de fora do material, a magnetização cair para zero, tem consequência. A consequência é a aparição desse termo aqui. Então, por exemplo, você tem aí... eu não vou nem mostrar a equação, vou mostrar isso aqui, essa figura, tá certo? Você está no material, né? E aqui é fora do material. De repente, a magnetização, por exemplo, o material da magnetização é constante. Rotacional de M dá zero, né? Mas, M é constante, mas ele varia abruptamente na superfície. Essa variação é que dá o termo de superfície que a gente mostrou lá.
Então, não é que M é constante, ele é constante, mas tem que variar rapidamente para ir para zero do lado de fora. Por isso que aparece um termo de superfície. Tá? Ok? Bom, então, por exemplo, fazer alguns exemplos aqui, só para mostrar o que a magnetização é na realidade, que ela, no fundo, é uma corrente de verdade, certo? Tem essa pastilha aí magnetizada, digamos, o material ferromagnético. Você magnetiza o material, ele retém magnetização, mesmo que você tire o campo que você usou para magnetizar, certo? Então, ele retém a magnetização permanente, né? M, constante, digamos, uma pastilha, certo? Ora, nesse exemplo, a densidade de corrente de magnetização, que é o rotacional, dá zero, porque M é constante. Mas não é zero, quer dizer, tem a variação de superfície, mas a variação de superfície leva em conta na corrente de magnetização de superfície. Então, não tem o de volume, mas tem o de superfície, que é M vetorial N. Então, você vai ver, bom, quem são as fronteiras, superfície do material? A parte de cima tem o N+, a parte de baixo tem o N-, a parte lateral tem o N normal. Bom, nessa superfície, como o N está para cima, o produto vetorial dá zero. Não tem corrente de magnetização aqui, certo? Embaixo também, nessa superfície de baixo, Km igual a zero. Nessa lateral, M vale M0 a Z, vetorial N, que é o AR, então tem um resultado, né, que vai dar M0 a φ. Então, tudo se passa como se você tivesse uma corrente fluindo na parede do cilindrozinho delgado, certo? Como se fosse uma espira gigante, né? Ou seja, a corrente flui, você pode até calcular, bom, quanto a corrente flui aqui nessa altura H? Bom, a densidade de corrente é M0 vezes a comprimento atravessado H. Tem a corrente ΔI, certo? De magnetização. Por que a gente fala isso? Porque ela não é a corrente que vai de A para B, não. Ela está só, é um efeito coletivo, certo? É efeito coletivo dos vários dipolos que estão coletivamente fazendo isso, ó. Só que você cancela as correntes dentro, tem um cancelamento, e sobra esse resíduo aqui fora. Então, esse efeito coletivo é como se tivesse uma corrente macroscópica circulando aqui na pastilha, certo? Então, magnetização, no fundo, é uma corrente equivalente que está na parede lá do... Quer dizer, nesse caso aí, né? Que está na parede do material. É como se fosse uma espira gigante, certo? Se for um cilindro, é como se fosse várias espiras, um solenoide. Um cilindro magnetizado é um solenoide, na realidade. Como se fosse um solenoide. Ele permanentemente tem corrente, certo? Mas não é a corrente atômica que todas juntas se cancelam no meio e sobram na parede. Fazer um exemplo de como calcular o campo da matéria magnetizada, né? A gente já calculou isso aí, tá certo? Isso pode ser calculado, ou se não calculou, vai calcular, exatamente, né? A gente já calculou no caso da esfera polarizada, exatamente usando o polinômio de Legendre. Aqui também vai dar a mesma coisa, certo? Mas a gente pode calcular aqui no centro facilmente, usando Biot-Savart, ou seja, ele tira a matéria e bota as correntes de magnetização equivalentes. Assuma que a matéria está magnetizada na direção Z constante, mais uma vez, né? O JM dá zero, porque esse negócio aqui, bicho, realmente não sei como evitar isso. JM é igual a zero porque é rotacional de M igual a zero e tem só a corrente de superfície, que é M, o KM, que é M vetorial N, né? Então está cortado. Vetorial X menos X' aqui, tá certo? Então, a lei de Biot-Savart, se eu substituísse aqui pela corrente equivalente, tem a de volume que não existe, tem a de superfície. Eu calcularia o B direto usando Biot-Savart. Densidade de corrente superficial de sigma, vetorial X menos X' sobre o módulo ao cubo. Essa é a lei de Biot-Savart para a distribuição de corrente. Tiro essa esfera e coloco no lugar essa corrente equivalente. Tá? E quem é esse KM, né? É M0 a Z, e a normal para fora da esfera é o AR, né, de esféricas. AZ vetorial R é o quê? Seno θ
Afim. Ou seja, o que é a esfera magnetizada? É um conjunto de espiras, certo? Termina na esfera aí, né? São essas espiras aí de corrente, tá? É o efeito coletivo dessas coisas aí, tá? Isso aqui é esfera, né? Mais ou menos, certo? Então são essas espiras que estão lá. Aqui é a densidade de corrente de superfície. Né? Você podia calcular cada espirinha dessa, calcular o campo de cada uma e somar tudo em resultado. A gente faz isso usando o lei de Biot-Savart direto, né? Bom, daí não é difícil calcular, tá certo? Aqui está a densidade de corrente. X vale 0, que é no centro, x' AR', né? Dividido pela x menos x', que dá A ao cubo. Né? Então, se você for ver aqui, vai dar elemento ângulo sólido, é isso aqui. Daí tem essas integrais para calcular. A θ tem que ser decomposto em componentes cartesianas, para você poder ver o resultado. Né? E quando você faz a conta, integral de seno ao cubo de θ, dá esse resultado aqui. Tá? Parecido com o caso elétrico, né? O B é 2/3 de M, vezes μ0. Né? Certo? Isso não é vácuo, né? Isso é material. Né? Dentro do material tem um campo no centro, 2/3 de μ0M. Isso vale, na realidade, a gente vai mostrar, ou aí ou na lista, tá certo? Usando solução exata com polinômio de Legendre, tá certo? Que isso aqui vale em qualquer lugar dentro da esfera. Uma esfera tem um campo uniforme se ela está magnetizada uniformemente. Vale esse valor aí, certo? Bom, então, essa nossa derivação, né, de mostrar que o campo potencial vetor pode ser escrito dessa forma, né, tem uma consequência importante, né? Como as equações de Maxwell ficam modificadas agora, certo? Nas equações de Maxwell, certo? O elemento fundamental, agora o campo magnético sai da história, ele vai ser redefinido. Por enquanto só existe um campo B. Tem divergência zero, mas tem rotacional de B, certo? Que é a lei de Ampère para B, né, no caso, μ0 J total. Todas as correntes que você pegar, coloca do lado direito dessa equação de Maxwell. No caso aqui, com a matéria magnetizada, a corrente total é J equivalente. Você vai perguntar, bom, e Km, onde é que está? Bom, Km aparece quando você integrar essa equação, é aquele termo de superfície que eu disse. Quando você integra essa equação, se houver uma superfície com variação abrupta, a integral, né, vai dar aquela parte que vai ser separada aqui. Mas quando você vai para a equação diferencial, você bota só o termo de volume, certo? Então, a equação é essa aqui, em que agora J vai ser o J total, o J equivalente, que é composto de corrente tradicional de circuito e corrente de magnetização aqui definida. Né? Certo? Então, como é que fica a equação de Maxwell? Rotacional de B zero. Você vai ter corrente livre, por enquanto eu vou escrever ainda o subscrito, mais corrente de magnetização, que é quanto? Rotacional de M. Certo? Daí o que acontece? Eu vou recombinar esses termos, vai dar rotacional de B menos μ0 M igual a μ0 J livre. Então, agora a equação está reescrita. Rotacional de uma quantidade é associada à corrente de circuito apenas. Essa quantidade é que a gente vai chamar do campo, vou botar o μ0 para cancelar, tá certo? Magnético. Então, redefine isso aqui como sendo um múltiplo do campo magnético. Por quê? Para tirar esse μ0 da escola. Certo? Então, ele define essa questão, porque quando eu faço isso, aparece uma nova equação de Maxwell, né? Esse campo
derivado, isso é do campo original, que é a densidade de fluxo magnético, que chama-se campo magnético, agora a definição mais geral. Tem rotacional, que é a densidade corrente, vou tirar o L agora, tá? J, corrente de circuito. A partir de agora, quando tiver essa equação, isso é corrente só de circuito. Se fosse de B, rotacional de B, era corrente total. Aqui é só circuito, certo? E qual a relação que a gente obteve? A gente obteve uma relação constitutiva entre as grandezas, que B é um pouco diferente do caso elétrico, né? Aqui é μ0 que multiplica a soma dos dois, tá? H mais M. Então, onde houver matéria, a gente tem que saber, tá certo? Incluir esse termo aqui para calcular a relação entre BH e M. Se fosse vácuo, M vale 0, não tem matéria, né? B igual a μ0H, como a gente falou antes, né? É um caso particular de uma situação mais geral. Então, essa é a relação mais geral, tá? Então, as equações de Maxwell agora ficam... É bom entender bem como é que elas são, tá certo? Lá no caso elétrico também, né? Divergente de D é a densidade de carga livre, né? Se fosse divergente de epsilon é a densidade de carga de qualquer coisa, certo? Polarização. Aqui também. Rotacional de H é densidade de corrente livre, corrente de circuito. Tá? Isso aqui eu já falei, né? Passa para cá. Ou seja, as equações de Maxwell ficam agora dessa forma, né? B tem divergência zero, rotacional de H igual a J, livre, portadores livres apenas, e a relação constitutiva das cadeias, porque senão eu não posso resolver esse sistema aqui. Eu tenho que ter uma conexão entre BH. Eu preciso saber de que forma o material se magnetiza aplicando-se uma corrente. Corrente quer dizer, variando o campo magnético, certo? Aplicando a corrente livre, aplica a corrente no sistema, tá certo? Enrola, né, o material, aplica a corrente e vê como ele magnetiza. Daí você vai ver que tipo de relação existe entre M e H para você poder calcular essas coisas. A relação é complicada, né? Cada material pode ser isotrópico, anisotrópico, linear, não linear, todo tipo de relação. Tá? A gente tem aí, bom, só para completar, as condições de contorno não são difíceis de mostrar, tá certo? São equivalentes a coisa que ele já mostrou antes, né? Você faz integração e calcula como os campos devem fazer a transição de um meio para o outro, certo? Então, um é que a gente já sabe, né, que B normal é contínuo, certo? B normal é contínuo, ou seja, você vem de um material para o outro, o B tem que se emendar continuamente, né? Aqui é a superfície de transição. Se você calcular, isso aqui é a coordenada normal, se você plotar B normal, então ele deve ser uma função que se emenda, né, continuamente. Pode ter derivada descontínua, mas se emenda continuamente. Por outro lado, o H, por sua vez, né, tem essa condição de contorno. Isso aqui sai das equações de Maxwell do teorema vocês fazem isso aqui depois, tá certo? Existe uma descontinuidade na componente tangencial de H. Porque isso aqui, na realidade, produto vetorial com a diferença envolve as componentes tangenciais, certo? Então, se tiver uma densidade de corrente superficial na interface, há descontinuidade na componente tangencial, né? Senão, a corrente tangencial é contínua também, não havendo corrente de superfície, né? Bom, como eu falei para vocês, a natureza dos meios depende de como ele se magnetiza perante a aplicação de um campo H. Por que campo H? Porque o campo H é produzido pela corrente J, que é a corrente de circuito, né? Você energiza com a corrente de circuito. É como se você estivesse aplicando um campo H, né? Então, sistemas que são paramagnéticos, M e H, são linearmente relacionados, e também sistemas diamagnéticos, certo? A resposta é oposta, né? A lei de Lenz, na realidade, em princípio, qualquer sistema era para ser diamagnético, ele era para responder em oposição ao campo aplicado, certo? Mas devido a interações internas,
A grande maioria vai ser paramagnético e muitos vão ser diamagnéticos. Tá? E sistemas não lineares do tipo ferro e magnético, né? Em que você tem dipolos permanentes no material que se orientam perante a aplicação no campo. Então, você vai aumentando, a magnetização vai aumentando, mas chega um ponto que todo mundo já está alinhado, já não tem mais aumento significativo. Né? E se você for fazer variar o H num ciclo, você vai ter um ciclo de esterese aqui, certo? Né? Então, você tem vários tipos de materiais, que a gente já falou sobre isso no caso elétrico também. Bom, no material paramagnético ou diamagnético, a relação é simples, né? M igual a um múltiplo de H. Lembre-se da unidade, né? Ampere por metro, adimensional. Isso é chamada susceptibilidade magnética, esse parâmetrozinho aqui. Né? Paramagnético, susceptibilidade positiva, diamagnético, negativa, mas pequena, certo? Muito, muito pequena. Né? Então, é assim, se você for calcular a permeabilidade do material, que é pegando essas relações e jogando na relação constitutiva, 1 mais Q vezes μ0, né, dá a permeabilidade μ. Então, você tem a permeabilidade magnética, né, que é 1 mais esse Qzinho no sistema linear, vezes o μ0. No sistema paramagnético, isso aqui é maior que 1, e no dia é menor que 1. Só que nos dois casos, o QM é muito pequeno, certo? Então, é 1 mais um 10 a menos 3 aqui, 10 a menos 4. Né? 1 menos 10 a menos 3. Então, isso aqui é próximo de 1, nesses sistemas aqui. Eles têm efeitos magnéticos importantes, né? Quando você aplica campo de alta frequência, eles têm propriedades importantes, você pode medir. Né? Mas o efeito é fraco. Para você usar como material elétrico, né, em transformadores. Né? Realmente os significativos são os materiais ferromagnéticos. Né? Bom, em meios lineares, tá certo? Tudo que a gente faz nas equações que a gente já fez antes é tirar a permeabilidade do vácuo e botar a permeabilidade μ. Então, por exemplo, nesse exemplozinho aqui, você tem um fio de corrente, certo? Deixa eu diminuir aqui um pouquinho. Ele está circundado por um cilindro infinito também, tá certo? Permeabilidade μ, e aqui a permeabilidade é μ0. A simetria continua. A lei de Ampere agora é integral de HdL igual a corrente envolvida, né? Corrente livre envolvida, certo? Então, se você usar a lei de Ampere tanto aqui dentro quanto aqui fora, vai dar o mesmo resultado, né? H igual a I sobre 2πr, certo? Por outro lado, o B dentro, B igual a μh, né? Só aparece o μ em cima. Dentro do material, fora, vai dar μ0. Né? Então, para todos os efeitos, se você tem materiais lineares, né, na região que você calcula o campo, se for possível, se já souber a fórmula, se for a extensão direta, você tira o μ0 e bota o μ no lugar. Tá? Ok? Então, terminamos aqui. Só a aula de hoje. Né? Como é que está a nossa próxima prova? É quando? Final de maio, né? Certo. Ok.